programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre revestimentos e maquetes arquitetônicas. Nossos convidados, Alessandra Nunes, gerente da Porto Belo, e Eduardo Dardaki, Deta, especialista em maquetes. Alessandra e Deta, muito obrigado pela presença. Não tem como você chamar de Eduardo. Não dá, até eu esqueço meu nome de vez em quando. Muito obrigado pelas presenças. Tá? Vamos começar com a Alessandra. Há quantos anos a Porto Belo está no mercado brasileiro e quais os segmentos que a empresa atua hoje em dia? Roberta, a Porto Belo está no mercado há 43 anos, ela foi inaugurada em 78 e quando ela começou com uma linha focada em engenharia, basicamente linha de fachada e aqueles pisos carga pesada, um piso de alta resistência. Então ela nasceu votada para arquiteto, engenharia. O tempo foi passando, ela foi desenvolvendo linha de parede, de piscina, hoje tem muitos produtos, é o portfólio mais completo do mercado. E hoje os segmentos são basicamente 4. Continua com essa linha de engenharia, que atende as construtoras, uma linha muito forte. A varejo, que são basicamente os home centers. Exportação, a Porto Belo exporta muito, um canal muito forte dentro da companhia também. E o canal mais novo, mais recente, que é a Porto Belo Shop. A Porto Belo criou uma linha de franquias e já temos 150 lojas no Brasil, vendendo revestimento, puro e simplesmente revestimento da linha Premium da Porto Belo. Tem esses 4 segmentos hoje. A variedade de produtos aí não dá nem para falar. Nossa, aí você começar a falar, acabou amanhã. O portfólio é muito extenso e tem hoje, desde o produto pequenininho ali, pastilhinha, revestimentos para decoração, até lastra, produtos de 3,20 por 1,80. Hoje ampliou muito o portfólio e dos mais diversos segmentos. Muito bom. Deta, há quantos anos você atua na produção de maquetes? O Deta tem várias formações profissionais, inclusive é baterista também de conjunto. Voltamos agora com a Electra. Então, quantos anos você atua na produção de maquetes, né? E que tipo de maquete você faz? Porque eu acho que não é só maquete de prédios, né? E outra coisa, e a sua formação para exercer essa atividade, né? Então são várias perguntas aqui, ó. Quanto tempo você atua, que tipo de maquetes e a sua formação para fazer maquete? Na verdade, a primeira maquete que eu fiz, eu tinha 11 anos de idade, que é o prédio que meu pai mora até hoje, ali na Epitácio Pessoa. Fiz na escala 1 para 100, porque é a planta que ele tinha na época, né, fiz de cartolina na escala 1 para 100. Nossa. Então, se falar em quantos anos, né, deixa para lá, senão vão achar que eu sou velho, né? Não existe um curso para maquete. As pessoas me procuram muito, pô, você dá aula, você dá curso e tal. É uma coisa que eu acho que é um dom que eu tinha desde pequeno, de desenhar e trabalhar com as coisas mais delicadas, assim. E aí foi crescendo, faz uma maquete aqui, outra ali. O forte hoje, por incrível que pareça, não é edifícios, a partir de maquete náutica. Eu estava falando para ela antes de gravar, eu estou com uma encomenda de 23 navios para um cliente só, que ele quer presentear os melhores parceiros dele. Então, correria. Tem prédio para fazer? Tenho. Da construtora Petra, da Praia Grande, da JM, do Jamil. E materiais diversos que eu uso, chapa de PS, e eu faço tudo sozinho, né? Desde a marcenaria, da base, até o produto final. Legal. O pessoal precisa entender que a gente fala tanto de maquete é uma miniatura. É uma miniatura. Por exemplo, de um barco, de um prédio, né? Exato. Feito com que nem a que eu fiz para você lá do Ibiza ou do Fusquini Miranda, é uma maquete na escala 1 para 40. O que é 1 para 40? Ela é 40 vezes menor que a realidade. Que é uma maquete de um tamanho legal para você colocar num stand de vendas.
de chamar atenção e tal. E eu fui o primeiro a fazer as maquetes iluminadas. Né? Hoje a maioria faz a maquete iluminada, se simula como se fosse um prédio de verdade, algumas janelas acesas, algumas janelas apagadas. Aí a riqueza de detalhes é impressionante, porque tem as pessoinhas andando pela rua, os carros entrando. Arvorezinha. Então bem legal, é isso mesmo. Alessandra, como ficou o trabalho da empresa durante a fase mais grave da pandemia? Eu sei que alguns fornos, né, pararam e tal, tanto na produção nacional como na importação. Sabia que a Portobello também importava. E quanto isso afetou a entrega dos materiais desde aquela época até hoje em dia? Porque eu ouvi dizer que os materiais estão demorando até 6 meses para serem entregues. Verdade isso? Verdade, Roberto. Eu tenho comentado bastante que a gente vive hoje a gestão do caos, né? Foi caótico o que aconteceu. Quando começou a pandemia, em março ali do ano passado, as fábricas de fato desligaram. E o nosso maior medo era desemprego. Eu tive que colocar gente de férias, algumas construtoras pararam e todo mundo ali estava naquele momento de incerteza, o que ia acontecer. Depois foi retomando, as indústrias foram voltando aos poucos, só que quando voltou, já voltou com uma carteira represada, né? E aí, para piorar, teve um pico. Em julho já era outra cena. Já era um pico de consumo, principalmente nos home centers. Todo mundo ficou mais em casa. E aí começou aquela necessidade de, puxa, eu preciso trocar um rejunte, preciso mexer, ampliar, criar um home office em casa. Vários tipos de necessidade que fizeram o mercado de varejo subir muito. Como a indústria tem um canal muito forte de varejo, todas as indústrias, né, desovam boa parte da produção no varejo. Então, isso afetou a entrega de uma forma geral, inclusive das construtoras. Somados a isso, teve um incremento de unidades vendidas no mercado, você sabe disso, todos os índices aí de Abrainc, de Sinduscom, o mercado está bombando, muitos lançamentos, não só de lançamento, como de venda na ponta. Então, teve aumento de consumo por todo lado. Para aumentar a produção de uma indústria, todo o maquinário vem da Itália, qualquer indústria cerâmica, o maquinário italiano. A Portobello investiu numa nova linha e os nossos concorrentes também. Só que até chegar, até montar, até começar a produzir, é 1 ano e meio. Então, a gente espera que a situação vai começar a melhorar em 2023. Nós ainda vamos ter um ano de 2022 bem difícil. Eu tenho muito pedido atrasado, também comentava com o Deta aqui fora, o telefone toca o dia inteiro de pessoas reclamando atraso. Mas isso, Alessandra, foi em função... Primeiro, eu sei que alguns fornos foram desligados, Sim. Né? E isso afetou, mas juntou isso com aumento da demanda. Exato. Foram as duas coisas ao mesmo tempo. Exato. Teve um momento que parou, ficamos ali 2 meses com produção não totalmente parada, mas 30%, depois se aumentando 40%, 50%, foi gradativamente voltando ao normal. O fato é que quando voltou ao normal, teve um pico de consumo. Então, foi uma somatória de fatores que levaram a esse momento que a gente está passando hoje, de muita gente querendo comprar. Nós estamos dizendo não, o que é horrível, né, para a área comercial. Falar, desculpa, não posso te vender, não tenho para entregar. O aumento, tivemos também aumento de preço. Isso que eu ia perguntar uma coisa indiscreta, né? A gente já começa a engatar. Não, mas não aumentou mais que o aço. O aço aumentou 100% em menos de um ano, né? Alguns itens aumentaram em torno de 100%, Roberto. O que aconteceu? Nós tivemos um aumento de gás, que foi muito forte para a indústria. Os fornos são consumindo gás o tempo inteiro, pelo menos na Portobello. Tem outras indústrias que trabalham com outras matrizes energéticas, mas a Portobello é exclusivamente gás, então isso é um aumento que é impactante demais. Muitos insumos importados, a parte de esmalte, tudo, o dólar subiu. Então foi uma somatória de fatores demanda, também. né? A oferta e procura. Isso claro, é o que o mercado... Isso não preciso nem explicar. Quando eu estou estocada, eu começo a fazer promoção. Quando eu não tenho produto, para que eu vou queimar preço? E aí desencadeou tudo isso que a gente está vivendo. Aí o pessoal com medo de aumento já quer comprar antes, antecipa a compra. Então, juntou tudo, não temos material para entregar. Está aí um dos motivos aí, porque o preço dos imóveis estão nas alturas, está explicado, né? Vários fatores juntos, né? Deta, como funciona o processo da construção das maquetes, né? Qual é o início de tudo e quais são as principais matérias-primas que você utiliza? Como é que nasce? Você faz a maquete, você quadricula a maquete toda, como é que é o processo criativo de uma maquete? Está lá, até aí ótimo. Você reproduz essa maquete. E eu quero saber como a técnica que você usa. Só que você vai falar depois do nosso intervalo. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre revestimentos e maquetes arquitetônicas. Nossos convidados, Alessandra Nunes, gerente da Porto Belo, e Eduardo Dardac, Deta, especialista em maquetes. Deta, né? Deta, como eu estava fazendo a pergunta antes do intervalo, como funciona esse processo? Como você transforma um prédio numa maquete? Então, primeiro contato com o consultor, eu falo para o consultor, me passe a planta, mas completa, com cortes, elevações, fachadas. Perspectiva, se tiver, ajuda demais, né? Porque eu tenho que também saber as cores dos revestimentos que eu vou fazer, né? Feito isso, eu estando com a planta, geralmente ela vem na escala 1:100, eu tenho que redesenhá-la na escala 1:40, que eu estava falando que é a escala mais usual, ou seja, 40 vezes menor que a realidade, e eu tenho que desenhar ela num programa chamado CorelDRAW. E imaginar como essa maquete vai ficar de pé. Vou dar um exemplo do Ibiza, né? O Ibiza ele tem aquele bloco de 3 pavimentos das garagens e depois o prédio sai do meio. Então, o prédio de verdade, os pilares vão lá de cima até o solo. Na maquete não, eu tenho que entender como esse bloco vai sustentar a maquete acima da garagem. Então eu tenho que pensar como essa maquete vai ficar de pé. Feito isso, eu desenho ela no Corel, que é o programa que a CNC corta todas as janelas, varandas, todas as faces, mas são milhares de peças, milhares, não estou exagerando. Que nem o Fusquini Miranda, é um prédio grande. Aquele prédio, o que eu tenho fotos das pecinhas numeradas, juntadas, a lateral da varanda 1, lateral da varanda 2, piso da varanda, teto da varanda, frente da varanda, lateral direita, lateral esquerda, e por aí vai, né? Mas você faz um corpo da maquete e você vai cortando já. Como é que depois você vai encaixando essas peças? Depois, com elas, eu ponho elas no meu ateliê lá, numero. Sim, mas e o corpo do prédio? O corpo do prédio é uma face inteira já cortada na CNC. Ah, já vem os buracos da janela? Já vem os buracos da janela. Você tem que acertar, porque a CNC não faz com aquela precisão que a gente gosta. E como é que é feito o revestimento? Que as pessoas, pô, nossa, tem até a pastilhinha na cor exata. Hoje está mais fácil fazer, né? Eu também faço uma arte no CorelDRAW, chego na cor, porque o consultor me passa, como a gente fez, reunião lá, as pastilhas são dessas cores, eu tento chegar no mais próximo no Corel, porque algumas cores não existem no Corel, a gente tem que mesclar. E aí eu vou imprimir um vinil, que aí também tudo subiu de preço, o acrílico subiu mais de 100%, a chapa de IPS mais de 100%, o vinil subiu de preço. Então, os orçamentos que eu dou, esse orçamento é válido por 15 dias. Se o cara demorar para pensar, eu tenho que aumentar os valores, né? É verdade. Mas é muito legal, é prazeroso fazer. Quanto tempo demora, por exemplo, desde essa reunião, primeira reunião com quem está te contratando, até a entrega final? Porque depende do tamanho também. Vamos botar um prédio aí de 15, de 25 andares, um prédio padrão normal, né? Depende também dos detalhes. Um prédio, assim, padrão normal, que você já está acostumado a fazer. Por exemplo, que nem o Ibiza, vai. O Ibiza, depois que você me entregar as plantas, 3 a 4 meses eu consigo te entregar. É um trabalho dedicado, né? Então tem prédios que são mais fáceis de fazer, tem prédio que a varanda é arredondada, isso dá um trabalho imenso, você tem que aquecer no soprador de calor, a chapa de IPS para empenar uma por uma, é um trabalho de presidiário. Não, imagine um barco, se fazer um prédio é difícil, que é uma escala maior, imagine um barco, né? Que a gente comprava, quando eu era criança eu comprava às vezes um negocinho para montar. Mas foi assim que eu comecei. Mas era mais fácil, né? Porque estava tudo cortadinho. Mastigado, né? Ia tudo pronto, agora você tem que fabricar cada pecinha daquela que vinha pronta. Eu fiz uma maquete muito legal de um bar, de uma embarcação, eu mandei as fotos aqui pro Fábio, que é um azimuth 105 pés. E a mulher encomendou, falou, eu queria dar de presente pro meu marido e tal. Eu falei, tá bom, né? Os 3, 4 meses, não. Aniversário dele é dia 1º, eu tinha 21 dias para fazer. Nossa. E eu entreguei, cobrei uma taxa de urgência, né? Mas eu entreguei, foi a maquete mais rápida que eu fiz, uma maquete de 1,10 m de um barco, de um iate, de 3 andares, com ofurô, tudo, comando, GPS. Muito legal essa maquete, 21 dias. Show. Legal. Alessandra, quais os últimos lançamentos da Porto Belo, quanto a tecnologia de hoje influencia, né, a tendência dos materiais? Muito, Roberto. Na verdade, todo o revestimento cerâmico, historicamente, ele é produzido numa prensa, uma massa que prensa, e aí ela corre para esmaltar, secar e depois o forno a queima.
A técnica mais moderna hoje não é uma prensa, assim, não é uma bandeja que o formato é derivado do tamanho da caixa. É um rolo, como se fosse uma grande massa de macarrão, e essa massa vai saindo e o formato é derivado de corte. Então eu vou cortando, por isso que eu tenho grandes formatos, eu tenho até 1,60, 1,80 por 3,20, o maior formato. Até porque dá para fazer maior, mas eu não consigo transportar, não consigo subir. Então, dentro do que a gente consegue produzir com a questão logística, o maior formato é 1,60 por 3,20. Depois eu vou cortando. 1,80, 90, 1,20 por 1,20. Então, o derivado começa a ser sequenciado pelo corte. Isso é só a Porto Belo que tem essa máquina hoje no Brasil. As outras importam, uma tecnologia italiana. A Porto Belo importava até 2020, depois ela comprou essa tecnologia, agora as outras estão comprando, né? E o que é muito inovador é a HD, só que a HD todo mundo já tem. Mas o que acontece com a HD? É uma impressora gigante que é colocada nesse processo, né? E antigamente, não sei se vocês têm a minha idade, vão lembrar, os primeiros revestimentos cerâmicos, por exemplo, um armorizado, ele era meio carimbo, todas as peças eram iguais. Você olhava aquela carimbada assim, horrível, muito fake. E os arquitetos não gostavam de especificar porcelanato justamente porque era fake. Eles queriam a mármore natural, a madeira natural. E eu, como era engenheiro assim, eu falei assim, ó, eu quero que seja assim, assim, assim. Todas não as podia nem peças virar. igualzinho. Não pode fazer o contrário que eu piro. Exatamente. Isso é toque já. hein? Era toque, tem que seguir, tem a setinha. É. O que aconteceu? Com o HD hoje, a gente não repete peças. Então, eu tenho várias faces de uma pedra, várias faces de uma madeira, e isso dá um realismo para a peça, não só no toque, na superfície, como na imagem, que a gente às vezes confunde. Nossa, mas isso é uma madeira ou é um porcelanato? E isso aconteceu não só no revestimento cerâmico, no vinílico, no laminado, a gente não é mais aquela coisa fake que era antes. Então, os arquitetos que tinham uma certa aversão a usar material sintético, diante da escassez dos recursos naturais, óbvio, eles passam a enxergar no porcelanato um material que não impacta a natureza, um material de produção com certificação, com padrão, com qualidade e que não fica aquela cara de fake. Então, isso tudo ajudou muito a HD a revolucionar. Isso não é Porto Belo, é o setor como um todo, né? Revolucionou o setor que hoje os grandes arquitetos especificam sem nenhum preconceito que antes existia. Legal. Vou fazer a última pergunta para o Deta antes de ir para o intervalo. Qual foi a maior e também mais difícil maquete que você já fez? A maior e a mais difícil? Você sabe que a dificuldade da maquete, na verdade, está muito ligada ao prazo. Né? Que nem esse exemplo que eu dei do iate lá, do mega iate. Então, um prazo muito curto te deixa com dificuldade por tempo de trabalhar, né? Mas a maior maquete que eu fiz foi a do novo centro de convenções da Ponta da Praia. Uma maquete na escala 1/100, ou seja, 100 vezes menor que a realidade. A maquete, e eles queriam que mostrasse como ia ficar aquele nó de saída da balsa, como é que ia ficar o bolsão. Também o mercado de peixe está nela também, Mercado não? de peixe também, com legal. aquele M iluminado. Essa maquete tinha 4,5 metros por 3,5 metros. Nossa. E ficou por 8 meses lá no shopping em Praia Mar, exposta com 2 monitoras explicando para as pessoas, porque tinha até as balsas atracando os carros. Então as pessoas queriam saber, pô, mas vai sair por aqui? Como é que vai para a Ponta da Praia? Como é que vai para o centro? Legal. Então tinham 2 monitoras lá, explicando às pessoas, o público juntava muito a gente nessa maquete. Eu fui uma delas, fiquei lá babando, aí falei, foi o Deta. Os 2 arquitetos aqui, né? Porque o Deta é arquiteto. Fomos contemporâneos. Então. Então isso é uma maquete que eu fiz e o legal de ter esses monitores para explicar para as pessoas como ia funcionar aquela nova Ponta da Praia. Muito legal. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre revestimentos e maquetes arquitetônicas. Nossos convidados, Alessandra Nunes, gerente da Porto Belo Brasil, e Eduardo Dadak, Deta, especialista em maquetes. Alessandra, ainda com relação às tendências, os revestimentos com relevos 3D vem ganhando cada vez mais espaço? Muito, muito. A única resistência é que esses revestimentos eles são mais focados em parede, muro, a gente não consegue usar um relevo acentuado no piso. No piso a gente tem uns relevinhos para fazer
antiderrapante, borda de piscina, mas tem uma limitação porque as pessoas podem cair, né? Agora, para a parede, a gente tem alguns que já nem são mais cerâmicas, cimentícios, tijolos, que a gente tem diferentes profundidades, material para fazer sem junta. Então, o relevo é uma coisa que vem muito forte. A Portobello também tem um portfólio bem vasto aí com essa questão dos 3Ds, dos relevos. E qual era a outra pergunta? As novidades, né? As novidades, sim. Estamos todos ávidos aí, porque esse ano que passou não tivemos revestir, né? Tivemos lançamentos, mas não teve aquela exposição toda. E agora já está sendo projetada aí a revestir de 2022, em março. Semana que vem não, começo de dezembro eu já estou indo para a fábrica, nós vamos já conhecer os lançamentos, estamos todos curiosos, mas um revestimento que vem ganhando muito espaço, além dos tridimensionais, dos relevos, são as lastras. Esse material que é até 1,60 por 3,20, por quê? Porque eu posso usar em fachada ventilada, eu posso usar em piso, eu posso usar parede, eu não tenho junta, né? Eu tenho uma superfície contínua. E a gente está usando muito em bancada. Então, fazer bancada assim junta, agora essa coisa da cozinha em ilha, essa área externa que sempre se abre, a varanda, a integração. Então, essas lastras estão tendo muito sucesso, assim. A gente está vendendo muito lastra. Não só as com veios, marmorizadas, mas sintéticas, cimentícios. Para fachada, então, é um material que está vindo muito forte. Isso mesmo. Odeta, apesar de toda a técnica, né, e dos materiais que você me falou adequados, né, para fazer a maquete, tem vezes que o jeitinho e a criatividade são capazes aí de resolver os detalhes, as complicações, né, numa maquete? Sem dúvida, sem dúvida. Se você olhar a maquete por dentro, você vai ver o que é para sustentar ela, né? Então a gente tem que se virar, né? Então, nos cantos dos prédios eu uso o perfil de alumínio, porque você faz a maquete no teu ateliê, é uma coisa, você precisa transportar. Né? Você tem que levar a maquete para o stand de venda do teu cliente. Eu já levei maquete para o interior, para Rio Claro, então ela tem que ter uma estrutura que seja de uma maneira que você possa pegar nela sem danificá-la. Né? Eu fiz uma maquete muito grande para Vila Marim, eu tive que fazer uma embalagem nela, porque era enorme, um prédio de 30 e poucos andares, fora os mezaninos. Ficou com uma maquete com 2,89 m de altura. Então, você tem que pensar no transportar. Sabe aquele cara que fabrica o barco dentro de casa, depois tem que quebrar o portão para sair o barco, né? É mais ou menos isso. E tem muito improviso, né? Principalmente em materiais, né? Como eu falei, hoje está bem mais fácil, né? Você tem a chapa de PS, você tem o MDF de 4 milímetros, perfil de alumínio, o acrílico está caro, vamos usar o PS cristal, que é parecido. Você não sabe a diferença entre, se você pegar na mão, a diferença entre um PS cristal e um acrílico. Só que o acrílico está num preço abusivo, não tem mais como você usar acrílico. Então você tem que partir para a chapa de PS cristal. Tudo isso é pesquisa de material, né? Como na construção, a gente tem que se virar também. Só uma pergunta, você já fez alguma maquete cortada, decorada por dentro, colocando sofazinhos, as pessoas dentro de uma televisão? Já, eu fiz uma para a Construmoura, que é o condomínio Itália, são 4 blocos, e o Igor pediu, são 2 blocos e 2 blocos. Então, faça a maquete de um bloco, o outro você faz em corte. O outro bloco e o outro em corte para mostrar a divisão dos apartamentos. E aí botei um acrílico por cima, então é interessante da pessoa ver. O espaço que cabe, o espaço. Né? E um caso interessante foi do Rodrigo, da Nosso Lar, que ele está com um empreendimento gigantesco na Praia Grande. Só que o lazer é todo embaixo das 2 torres. Ele falou, como é que eu vou mostrar isso? Eu fiz uma área de lazer num stand inclinado a 30 graus, mostrando toda a área de lazer, a piscina, a academia, o furô. Dá mais trabalho. Já pensou se fazer os equipamentos de ginástica, por exemplo? Fizemos tudo, com supino, mulher correndo na esteira. Ficou muito legal isso aí, chama muita atenção. Essa é uma arte, né? Além de tudo, né? É uma arte, não é qualquer. Eu acho que não só o treinamento faz a pessoa, além de ter o treinamento, a capacitação, tem que ter o dom, né? Eu acredito que sim. Não é fazer maquete, que nem eu sou procurado por alguns estudantes de arquitetura que querem ir lá, vão no ateliê, querem aprender. Não é uma coisa fácil de você ensinar, porque que nem eu desenvolvi a minha técnica. Outros maquetistas devem ter suas próprias técnicas. Não existe um padrão. O que importa é o resultado final, ser fiel ao que vai ser construído. E fica muito legal mesmo, muito legal. Alessandra, como é a atuação da empresa aqui, da Portobello, aqui na Baixada Santista, tanto para a construção civil como para o consumidor final?
Quem que atende aqui? Tem um representante? Tem. Bom, na engenharia, né, que é o setor aí das construtoras, nós temos 2 representantes, um que você conhece muito bem, porque ele está há 30 anos atendendo aqui, era meu concorrente, inclusive, o Jorge. Jorge. Um querido. Então, o Jorge atende aí parte das construtoras e parte da região, é uma divisão de carteira e de região, e tem a Vanessa também, que também já está aqui há quase 10 anos, a Vanessa também já está bastante solidificada aí com os clientes dela. No consumidor, nós temos 2 opções, né? A gente tem os home centers, que tem hoje, todos os home centers de São Paulo montaram lojas aqui, todos eles vendem em Porto Belo. É uma linha diferenciada da Porto Belo Shop. Então, a gente tem a linha do home center e tem a linha da Porto Belo Shop. Aí, na Porto Belo Shop, tem a da Azevedo, tem uma Porto Belo Shop no Guarujá, tem uma Porto Belo Shop na Praia Grande. A diferença, além do portfólio, que a gente tem um portfólio separado para Porto Belo Shop e para o home center, é o serviço, né? Dentro de uma Porto Belo Shop, é uma boutique nossa, nós temos todos os controles de exposição, serviço, então você leva a sua planta, tem uma arquiteta que vai te ajudar na escolha dos materiais e fazer cálculo quantitativo, cálculo das perdas. Então, é um atendimento com um bom café, sentado, diferente de um home center. Mas é assim, ou home center, ou Porto Belo Shop, ou engenharia, os 2 representantes. Isso mesmo. Deta, estamos no final do programa, temos 1 minuto ou menos. As maquetes virtuais atrapalham o seu trabalho ou pode ser uma ajuda complementar? Você complementa a maquete virtual com a maquete real. Você sabe que teve uma época, acho que no início da década de 2000, 2005, quando surgiu a virtual, né, atrapalhou um pouco o mercado das maquetes. Mas, na minha opinião, e assim, conversando com outros consultores, nada substitui uma maquete física no stand. Nada, porque as pessoas são leigas, né? Por mais que ela veja uma perspectiva, ela quer entender. Aqui tem um corredor que vai para a piscina. Tem gente que não. A maioria das pessoas não tem facilidade de entender e ler um projeto, né? Que nem você falou, fazer em corte também é um outro recurso, você mostrar um pavimento que tenha 4 apartamentos por andar, por exemplo. Então, atrapalhou um certo momento, mas depois lá para 2010, depois voltou com força total. Acho que a maquete ela é insubstituível. Eu acho que a parte externa, principalmente a maquete, é fundamental. O impacto que causa, né? Fundamental. Para a pessoa saber como vai ficar o prédio, né? A dimensão, Fundamental. E talvez esse trabalho virtual seja importante por dentro. Talvez. Você mostrar os espaços Talvez, e tudo. para somar. Mas eu acho que não tira espaço, acho que soma. Acho que Vai trabalhar em soma. É conjunto. isso aí, a ideia é essa somar. Legal, quero muito agradecer a Alessandra, ao Deta pela presença. Não deu nem para falar do programa Obrigado você. de rádio, programa de TV que você tem também aqui na casa, mas 20 só anos no ar. adiantando. O Deta está 20 anos no ar aqui no programa de televisão, também tem um programa também na rádio, né? É o Deta na Resenha. Moral, Precisa Resenha. ir lá, precisa lá. Então, vamos lá qualquer dia, também é da casa. Quero muito agradecer ao Deta, quero agradecer muito a audiência dos nossos telespectadores e que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.